Oba! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, bem-vinde ao Aprendi com Manhã. O que é negociável para você, o que não é negociável para você. E aí você vai entender quais são os seus limites. Episódio número 13. Como é que você tá? Me conta como é que tá a força do lado daí. Se você não me conhece, eu sou Indiara Vitório. Tô aqui com o projeto Aprendi com Manhã, que tem a ideia de passar pra frente os ensinamentos que a gente aprendeu de bom com as nossas mães e o que a gente não quer repetir, o que a gente não quer levar pra frente. Sem romantização, tá? Que é tudo na real. E, nossa, esse episódio, eu vou falar sobre expectativa, porque eu tô com muita expectativa. E eu tava já pensando, qual vai ser o próximo tema e tal. E essa semana a mãe mandou um áudio que ela tá com muita expectativa, porque eu tô indo visitá-la em Feira de Santana, interior da Bahia, que é da onde eu sou, né? Onde eu nasci, onde minha mãe mora e a maioria da minha família mora também. Sou da Bahia. E aí tá meio dividida a minha família, né? Feira de Santana, uma parte tá em Salvador, que é a capital da Bahia, e tem algumas outras pessoas meio espalhadas. Tem gente em IDC, agora mesmo alguns primos estão ali mudando e tudo mais. E se você tá caindo de paraquedas nesse podcast, nesse episódio número 13, já tem mais 12 episódios antes desse. Depois que você finalizar, você vai escutar os outros, que tem temas bem, bem interessantes e que vão te fazer refletir sobre a vida, sobre a sua criação, sobre o que você quer pro futuro também, enfim. O último episódio mesmo foi sobre paternidade e o penúltimo foi sobre amor. E esse da expectativa, eu tô aqui me arrumando agora, eu tô gravando correndo. Inclusive esse vai ser o episódio mais curto. E a gente não faz aquelas coisas no Instagram de expectativa versus realidade. Então a ideia é gravar hoje a minha expectativa, porque eu tô indo pro Brasil visitar a minha família. E tô, agora nesse momento aqui, hoje, né? Eu tô gravando numa sexta-feira e eu vou embarcar no sábado. Quando você ouvir esse episódio na quarta, eu já vou ter chegado em Feira de Santana. E eu pretendo nessa semana gravar a realidade, né? O que foi que aconteceu e tudo mais. Eu lembro muito, a primeira vez que eu embarquei pra Irlanda em 2019 para fazer intercâmbio, né? E eu fui com a ideia de passar 8 meses e voltar. E veio pandemia. Não, na verdade não. Eu já sabia que eu ia renovar ali e ficar os 2 anos. Porém, entretanto, todavia, eu queria visitar minha família, né? Com um ano e meio, os 8 meses, não sei. E teve pandemia nesse meio. Então eu fiquei quase 3 anos sem ver a minha família. Só fui ver ali depois de muito tempo, acho que eu ia completar 3 anos em maio e eu fui visitar, era janeiro. Então quase 3 anos sem ver minha família e fui de surpresa. Nossa, eu acho que eu não consigo fazer mais daquele jeito. E eu tava com expectativa muito alta, passei a semana ali com dor de barriga, passei ansiosa, foi muito difícil esconder de manhã, porque eu falo com ela com frequência, né, pelo WhatsApp e tudo mais. E aí depois, as outras vezes que eu fui, né, já fui mais 2 vezes, eu completo 5 anos morando na Europa agora em maio de 2024. Acho que eu já fui mais 2 vezes, ou mais uma, acho que foi mais uma. E aí não tem como fazer aquela surpresa toda, né, então amanhã já sabe, aí ela me mandou esse áudio aqui. Só vem, Adolfo, esse áudio. Olha, manda João, ô Jô, né? O seu pai lhe pegar no aeroporto, minha filha. A gente conversou e eu pensando, eu digo, oxê, que hora é que Indy vai chegar? Porque eu pensei que você chegava aqui, Indy, no dia 27. Veja com seu pai, Valmir, ou com Jô, ou com João, para lhe pegar no aeroporto. Tem que acertar direitinho, porque esses fins de semana eu tô indo para sua avó, que é para saber o horário certinho. Viu, minha filha? Ver com quem é que eu vou deixar. Era para você ter levado a chave. Tem que ter uma chave. Era para você ter levado, minha filha, a sua chave. Viu? Mas aí eu vou deixar a chinesa aqui lhe esperando. Viu? Porque aí você vai vir, com sua tia, se eu estiver na roça, aí eu vou deixar chinês aqui lhe esperando. Aí a gente combina direitinho daqui para lá.
Tá bom, amanhã eu te ligo. Viu? E eu achei engraçado esse áudio. Ela falando, era pra você ter levado a chave. Eu falei, mulher, eu ia ficar um ano com a chave rodando. Aqui em Portugal, que é onde eu moro atualmente, com essa chave daí de casa. Não, calma, vai dar um jeito. Ontem ela me ligou, aí perguntando que horas tu chega, e vai ter escala e tudo mais. Então, ela tá numa expectativa muito alta. E na primeira vez que eu fui, eu criei muita expectativa. Primeiro porque era de surpresa, então pouquíssimas pessoas sabiam. Eu tinha minha melhor amiga que sabia, né, já há um tempo. E aí algumas pessoas, tipo, 2 dias antes eu falei, tô indo. E fizeram uma surpresa pra mim no aeroporto. Me receberam com samba de roda. Tipo, a minha prima Thaisa, que sabia, organizou com o Joseph, que eu também contei ali no dia. E foi com minha tia Zizi, com Monique, Jamerson, Evelyn, Neto. E eu tô saindo do aeroporto, eu tô ouvindo um samba. Eu falei, nossa, um samba aqui no aeroporto. Quando eu saio, tá minha família lá fazendo o maior samba. Gente, só de lembrar eu me emociono. Tem vídeo no meu canal no YouTube, no Se Vai Embora, mostrando essa chegada. Foi muito emocionante, muito emocionante. Só que uma coisa que vem junto com a maturidade é entender que muito das nossas frustrações vêm acompanhadas das nossas expectativas. E, gente, quando eu fui mudando essa chavinha na minha cabeça de que, acho que isso aqui foi eu que criei, né? Foi uma expectativa que eu criei. A pessoa não me devia isso, né? E é isso, a vida segue. Eu acho que minha vida ficou mais leve, sabe? As minhas relações também ficaram mais leves. Eu falo muito da terapia aqui, né? E nesse momento de recesso do final do ano e tudo mais, os terapeutas, né, tiraram férias também, porque, né, precisam. E eu tava, assim, sentindo muita falta da terapia, né? Nesse momento de dezembro pra cá, eu passei por algumas coisinhas que me ativaram uma necessidade maior, me deixaram mais ansiosa. E aí, ela voltou agora, né, no meio de janeiro. E ontem eu tive terapia de novo, então eu fiz uma sessão semana passada e uma sessão ontem. E aí, na semana passada, eu cheguei na sessão, assim, minha cabeça ela é muito ansiosa, muito barulhenta, zoadenta. Eu fico assim, ai, Rafa, que é o nome da minha terapeuta, né? Rafa, não, eu tô agoniada com isso, com isso, com isso. Eu saio abrindo várias janelas de vários assuntos. E ela me falou uma frase assim, Diara, tem bagunça, mas nem tudo tá bagunçado. Isso me tirou uma carga, tipo uma coisa simples, né? Que a gente foi analisando e tal. Que eu já fui essa semana muito mais aliviada, sabe? Eu tava muito ansiosa pra sair do Brasil. Porque o que acontece com o Brasil? Eu amo o Brasil. Eu amo a Bahia. Eu amo estar com a minha família. Eu amo estar com os meus amigos. Rever esses amigos. Mas eu lembro que a primeira vez eu meio que me frustrei um pouco com a expectativa que eu criei. No sentido de... eu já não sou a mesma pessoa. Eu me transformei muito, né? Então, minha essência continua a mesma. Tanto é que quando eu tô na Bahia, é uma versão muito cheia do dendê. Não que eu não tenha isso aqui, mas é isso. Tipo, na Bahia eu vou na casa da minha avó, tomo um banho de folha, e dou bênção ao santo, e vou num samba. Então, é uma versão que eu tô muito mais animada, eu tô transbordando de amor. Essa expectativa é muito gostosa e eu me senti muito preenchida com esse amor. Porém, acho que as conversas, né, eu já não me encaixo tanto. Que tem até um livro que eu quero ler, da Bell Hooks também, que fala sobre pertencimento. E é uma coisa que eu falo na terapia, em que eu tô sempre nesse movimento, né? Eu sou uma mulher do movimento. Então, eu tô sempre assim... eu tenho certeza, agora eu tô muito agoniada pra chegar no Brasil, né? E quando eu chegar lá, quando der um mês mais ou menos, eu vou ficar 1 mês e meio, eu já vou estar agoniada pra voltar pra minha casa, porque ainda mais que eu moro sozinha, então eu tô acostumada com privacidade, com meu espaço e tudo mais. Então eu tô sempre nesse movimento, assim, eu vou lá recarregar energia e tal. E ali, quando eu fui a primeira vez, eu vi o quanto o rumo da minha vida foi tomando de uma forma diferente, né? Porque assim, eu tava dentro daquela bolha, eu tinha identificação 100% com aquelas pessoas, com aquele meu ciclo ali de pessoas ao meu redor. 100%, né? Assim, não 100%, né? Cada um tem sua individualidade. Mas a gente tinha as mesmas dores, as mesmas necessidades. A diferença era muito pouca, né? De realidade. E a minha diferença é que hoje, né? As minhas dores,
As minhas necessidades são diferentes por estar morando em outro país. Que isso não quer dizer que eu não tenho uma dor, né? Que é uma coisa que eu percebi que é meio que tipo assim, Indiara, não vai reclamar, tá morando na Europa. E a vida de imigrante, ela é desconfortável o tempo todo, porque a gente tá vulnerável e ao mesmo tempo que a gente tem certeza de algo, a gente também não tem certeza de nada. Então, na segunda vez eu já fui mais aliviada, já mais entendendo, né? Já entendi que aquilo era uma expectativa que eu tinha criado, né? De que tal coisa ia funcionar daquela forma, tal pessoa ia se comportar daquela forma, mas tal pessoa se transformou também. Então, eu fui entendendo, eu acho que foi nessa primeira ida, né? Eu fui entendendo muito esse lance da expectativa com relações, né? Eu sei que eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu crio expectativa com as coisas e por isso que eu acabo querendo resolver tudo de uma vez, porque eu quero, tipo assim, eu quero botar tal projeto no ar. Aí eu coloco uma data, que às vezes é uma data que é inviável pro meu dia a dia, então eu vou criando isso, mas hoje eu consigo olhar de uma forma mais generosa comigo e colocar os pezinhos no chão e falar, gata, calma, se acalma. Eu tava super agoniada porque eu ainda não fiz os meus planos, não anotei meus planos de 2024. Hoje, quando eu estou gravando esse podcast, dia 26 de janeiro, eu ainda não anotei. E eu nunca fiquei tanto tempo sem anotar os meus planos pro ano. E eu tô sentindo, que aí é uma expectativa que eu estou criando, olha só, que meu ano vai começar a partir desse momento que eu vou pro Brasil, sabe? Que eu vou recarregar energia, que eu vou ressignificar algumas coisas, porque eu tô me sentindo perdida em algumas áreas da minha vida. E eu sei que voltar pra Bahia é meio que reconectar com uma parte de mim. Eu tenho muitas versões de mim e reconectar com a parte de mim que eu tô precisando reconectar agora, sabe? É meio paradoxal de explicar, parece uma viagem, né? Parece que eu tô viajando aqui, mas é isso. Eu sinto que vai ser esse recomeço, sabe? E eu tava falando isso na terapia, e eu sou muito de anotar, de escrever as coisas, enfim. E eu faço muito essa atividade, minha terapeuta até falou, faça, você vai se reencontrar e tudo mais. E só que hoje eu consigo entender que muita coisa que eu sei que vai acontecer, eu já tô me preparando melhor. A minha expectativa já tá baixa, em sentido de algumas relações e tudo mais. Eu já sei como eu vou ser recebida, já sei quem vai me priorizar, mas talvez essa pessoa também já mudou. E isso vai pra vida, né? Tipo, a gente cria uma expectativa de que algo vai dar certo, de que tal pessoa vai se comportar de tal forma. Mas isso foi alinhado? Foi combinado? Eu tô muito fazendo exercício na terapia de comunicação aberta, principalmente nas novas relações que eu venho construindo. No sentido de, olha, isso aqui funciona pra mim, isso aqui não funciona. Hoje eu consigo entender esses meus limites. Minha terapeuta sempre tá falando, Indiara, o que é negociável pra você, o que não é negociável pra você. E aí você vai entender quais são os seus limites. E eu acho que por muito tempo eu não entendia quais eram os meus limites. Eu acho que a gente não reflete sobre, né? E muita coisa a gente vai deixando ali, né? Não, depois eu lido com isso. Quando aparecer esse problema, eu lido. Mas eu acho que principalmente nas relações, a gente precisa alinhar a expectativa, né? Porque, às vezes, o que pra mim é um problema, pra você não é. E aí a gente não conversa sobre isso, e depois a gente fica brigado, ou tem uma discussão, ou surge um problema, porque a gente não alinhou a expectativa. Então, nesse dia, né, que manhã falou e tal, aí ela me ligou ontem, eu falei, manhã, eu vou chegar na madrugada, né, de sábado pra domingo. Tô falando, gente, eu sempre falo, tanto é que eu posto, tá, depois que eu chego, né, porque vai que dá algum B.O. Mas você já vai ouvir, já vou ter escutado. Eu já vou ter escutado, ó. Quando você ouvir, eu já vou ter chegado. Tô azoadíssima. E aí, eu tô com expectativa de tomar muito sol. Agora tá frio aqui do Porto. Apesar dessa semana ter saído um solzinho, um solzinho frio e tal, tô com expectativa de tomar sol, de ir numa praia, de dar muita risada. Tô com expectativa de viajar com minhas amigas. Só que é engraçado que essa expectativa de viajar com minhas amigas, eu tô tipo assim, eu vou viajar com as meninas, mas eu sei que as meninas mudaram muito nesse meio tempo também, né? Essas amigas que eu vou viajar são amigas desde o ensino médio. E pra mim foi um baque a primeira vez que eu voltei, do quanto eu já não... Eu amo as meninas, me sinto
muito... Como eu posso explicar isso? Eu me sinto muito honrada de ter uma amizade naquele grupo ali. Manter um grupo de amigos é difícil, gente. E as minhas são minhas amigas desde o primeiro ano do ensino médio. Mas há alguns anos eu entendi que a gente sempre soube que era diferente um do outro. Mas de que talvez coisas que eu sinto, dores que eu sinto aqui, eu já não vou ter o entendimento delas de como eu tinha antes, de dores que eu sentia lá no Brasil. Eu sempre fui muito diferente nos meios em que eu andava. Mas é tipo, por exemplo, tem coisas que vão parecer que, isso é tão fútil em diária, sabe? E tem coisas que pra mim que elas também vão compartilhar, que eu vou falar, gente, mas por que ainda? Então, não no sentido de julgamento, mas é porque a nossa realidade tá outra, a gente já enxerga as possibilidades e resoluções de problemas de outra forma. Então, eu tô indo com a expectativa de aproveitar muito, de receber esse amor, de dar risada, de botar o papo em dia, mas de entender que tem coisas, aí é isso que você vai entendendo com a maturidade, né? E esses movimentos, esse movimento que eu tenho, assim, tem coisas de vida de imigrante que eu só compartilho com amigas que são imigrantes. Por quê, Indy? Porque as meninas, as minhas amigas que estão lá em Feira de Santana, não é pessoal, não é que elas não vão se esforçar pra me entender, que elas não vão me acolher. Mas pra elas vai ser tão distante que eu vou ter que me perder explicando naquilo ali, olha, isso é isso, é isso, é isso, é isso, é isso, porque eu visto e não sei o que e tal, e porque depois e tal, que eu quero só olhar e falar assim, ai amiga, aquilo ali, né, eu tive que renovar o visto, a renovação automática, e daqui a 3 anos ainda, não sei, às vezes eu fico pensando nisso, aquilo, a pessoa, ai amiga, eu também passo por isso. Eu tava conversando com uma amiga minha, né, a gente tava numa fase muito parecida agora, Mariane, amiga, se você tá escutando, um beijo. E eu falei pouquíssima coisa com Mari sobre a fase que eu tô passando. Ela, amiga, eu te entendo 100%. Eu passei isso tem 2 meses. E acho que é isso que vai gerando essa identificação da gente, né? Que vai gerando essa comunidade. E é por isso que eu tenho várias versões. Porque quando eu tô na Bahia, parece que eu também absolvo. É por isso que pra mim a Bahia é uma recarga de energia, mas ao mesmo tempo também suga uma energia de uma forma que eu sei que eu vou recarregar energia, mas de uma certa forma tem uma expectativa criada sobre mim, né? De que, Indiara tá bem de vida, Indiara é estrangeira, como se eu tivesse mudado. Gente, eu continuo a mesma pessoa. Eu chego lá, eu começo a falar que nem parece que meu sotaque ele aguça, assim. Eu falo que nem o povo da roça quando eu tô na roça de minha avó. Eu me adapto muito fácil e eu fico muito feliz com esse movimento que eu consigo fazer, sabe? De estar me adaptando a vários ambientes. E eu acho que isso que me torna uma pessoa tão singular e tão forte, em alguns sentidos, de entender, pô, eu gosto do novo, eu gosto desse movimento. É por isso que eu gosto tanto de viajar. Mas além da expectativa que eu crio, que hoje, com a terapia, eu vou criando estratégias para lidar melhor com isso, né? Porque tem algumas coisas que me machucam em um ponto, tem uma versão de mim que eu revejo e que aguça um sentimento de angústia, sabe? Em alguns sentidos, revisitar traumas. É muita coisa envolvida. Então, hoje eu consigo alinhar um pouco mais a expectativa. Não que eu não crie. Por exemplo, Thaisa, que é minha prima, sábado, ela vai se formar de manhã em fisioterapia. Irmã, parabéns. Você venceu, véi. E eu tô muito orgulhosa de você. Eu sei que você vai escutar esse podcast depois de um tempo da formatura. Mas eu tô muito orgulhosa de você. E sei o quão alto você vai voar, sabe? Eu acredito muito em você e nunca duvide disso. E a formatura de Thaís é no dia 27 de manhã. E quando eu chego na madrugada do dia 27 pro dia 28. Então eu vou perder a formatura, a celebração da formatura. Mas no domingo eu vou passar o dia em Salvador. Então eu sei que todo mundo tá vivendo a sua vida, né? Thaisa, nesse dia de manhã, ela vai fazer a prova. Monique quer fazer tal coisa. Eu quero ver Tia Zizi, quero ver Joseph, que tá passando por uma mudança também, tá? Minha família. E eu crio uma certa expectativa. Eu tô assim, eu não vou falar nada, porque eu não quero cobrar também. Porque eu sei que tá todo mundo ali na correria. Eu acho chato, sabe? Mas eu tô, será que eu vou salvar? Será que vão guardar um pratinho de comida da formatura pra mim? Então isso é uma expectativa boba que eu criei, que eu não falei, e aí é por isso que a gente fala que a comunicação é importante. Mas eu não vou falar, porque se não vier um pratinho da formatura pra mim, eu não vou ficar chateada, porque eu sei que tem outras demandas ali. Principalmente que, por exemplo, Thaisa, que é essa minha prima, a gente tem uma comunicação, é a prima que eu mais falo.
E a gente tem uma comunicação muito aberta sobre tudo. Então, se fosse uma parada que fosse muito importante, eu falaria pra ela, sabe? Mas eu sei que o quão ela tá ansiosa. Mas são pequenas expectativas, né, que a gente vai criando. Então, eu tô na expectativa de, no domingo, passar o dia, dar risada, tomar uma cervejinha. Eu nem gosto de cerveja, mas na Bahia, ativa uma diária que bebe cerveja porque tá calor. E aí, pra gente tomar cerveja gelada, pra trincar, pra trincar, assim, o calor, sabe? Tipo, chega a trincar a cabeça. É... E então é uma pequena expectativa que eu criei, sabe? Eu tô na expectativa de chegar e manhã falou, ela não vou deixar essa galinha cozida. Eu amo comida de manhã. Então eu tô muito na expectativa de almoçar uma comida gostosa todo dia, no tempero de manhã, que são comidas simples do dia a dia, não é nada, eu não quero comer nada elaborado, porque lasanha eu faço aqui, essas receitas eu faço aqui, hambúrguer eu como aqui, eu quero comer um negócio assim, sabe? Que eu só tenho lá, banana da terra, que eu tô morrendo de saudade, enfim. Quero ir ver vovó, então é a expectativa de que vovó esteja um pouco melhor de saúde, mas enfim, sei que ela também tá debilitada, mas de ser bem recebida, sabe? De ter aquele abraço, aquele aconchego, de viajar com as meninas, que eu já chego no primeiro final de semana viajando, né? Eu vou dia 2. E de que corra tudo bem, enfim. E ao mesmo tempo tem uma dessas amigas do grupo que mudou de uma forma bem exponencial, digamos assim, sabe? Tipo, foi uma mudança muito grande. Eu fico, nossa, será que vai conectar? Os papos vão ser os mesmos? Como é que vai ser? Então eu tô criando expectativa, mas eu tô muito mais pé no chão. E aí o lance da expectativa é pra gente analisar. Olha, eu falei que ia falar pouco, já tô aqui abando. Mas pra gente analisar a expectativa que a gente cria no outro, né? E que a gente sabe que criam na gente. Eu sei que tem expectativa sobre mim. E que essa expectativa que eu sinto que tem sobre mim, da minha família, às vezes me incomoda. Principalmente de manhã. E aí eu falo, né? Não tô romantizando. No sentido de manhã, eu acho que por muito tempo. Vocês que já me escutaram aqui, você que tá escutando, sabe que eu tô sempre falando. Quem tá escutando aqui, quem já ouviu se vai embora, quem me conhece pessoalmente, que eu quero ter uma vida melhor pra mim e pra manhã. Mas, manhã, e desde muito cedo, eu venho dando esse suporte financeiro pra manhã. E mãe, de certa forma, se acostumou com isso. Porque ela não tem uma rede de apoio ali. É só ela e ela, e vendendo perfume até hoje. Mas eu ainda não tô na condição financeira de dar tudo que eu quero dar pra ela. No sentido de reformar a casa, deixar bonitinha. De ter alguém pra poder ajudar ela nas tarefas de casa. De ter um plano de saúde. Eu ainda não tenho essa condição financeira de bancar tudo isso que eu quero dar pra ela. E eu preciso, principalmente esse ano, depois de um ano de muita transformação pessoal no ano passado, preciso reestruturar algumas coisas, pessoalmente falando e profissionalmente falando e financeiramente falando, né? Esse ano eu completo 28 anos, então eu já começo a pensar, nossa, vou comprar um apartamento, tenho que investir mais dinheiro, tipo, eu sempre, no Brasil, sempre fui guardando dinheiro, fui pra Irlanda, e desde então eu tava guardando dinheiro em euro ali, e tem uma bem pequena quantidade numa poupança no Brasil, mas, tipo, muito pouca. E eu fico, cara, eu tenho que começar a fazer minha reserva, porque eu sempre mexi muito nessa reserva no passado, então eu preciso me reerguer financeiramente. Então, eu tenho que organizar as minhas prioridades. E, por exemplo, a minha prioridade agora não é reformar a casa de manhã, nesse momento agora, esse ano. Porque eu sei que eu não tenho condições pra isso, que eu vou passar mais aperto do que eu já estou passando, porque Brasil é caro, né? Então a gente paga passagem, eu vou fazer um tratamento médico que custa bem caro, enfim, coisas pessoais. Mas só pra você entender, você que tá me ouvindo, que às vezes as pessoas vão criar expectativas em você e você também tem que deixar essa comunicação aberta de que, olha, eu não consigo fazer isso agora. E pra mim é muito difícil essa relação de explicar pra mãe, eu não consigo fazer isso agora. E hoje de manhã, eu já conversei com ela porque ela tava falando de uma situação, porque eu não sei o que, eu queria fazer isso, queria fazer aquilo. E eu sei que pessoalmente, quando eu tô lá, tem mais essa cobrança, né? Que é aquela coisa de que, não, tá precisando disso, tá precisando daquilo. E eu sempre que tenho, eu tô dando. Mas de que nesse momento eu preciso dar esse passinho pra trás, porque eu tenho outros projetos que eu preciso rodar e que eu preciso. Porque, tipo assim, é o que eu falei, acho que eu já falei isso em alguns episódios. Se acontecer algum barril comigo, barril na Bahia é tipo alguma coisa complicada, minha família não tem esse suporte, não tem alguém na minha família que tenha um dinheiro sobrando pra falar, não, Índia, eu tô te dando esse dinheiro aqui. Então eu preciso me resguardar, né? E também pensar no meu futuro. 28 anos agora, daqui a 2 anos 30. Então eu preciso já começar a me movimentar nesse sentido.
E é por isso que eu tô me sentindo um pouco perdida, porque eu tô tentando estruturar um cronograma para poder viabilizar coisas que eu quero viabilizar esse ano. E que eu sei que estando na Bahia eu vou conseguir parar e tal, me reconectar ali e voltando, né? Eu volto em março. Eu sei que eu tô sentindo que meu ano vai começar de fato depois de março, sabe? Eu vou conseguir ficar menos ansiosa. Acho que a terapia me ajuda muito na ansiedade, mas tem coisas que eu preciso reconectar lá. E o que me deixa mais ansiosa nessa ida ao Brasil é essa expectativa que eu sei que está sendo criada sobre mim. Sabe, o povo acha que é muito engraçado. Se você mora fora, você que tá me escutando, as pessoas acham que porque a gente ganha em euro, a gente é rico. Mas na cabeça, tipo, se você for parar pra pensar bem pensado, o acesso da gente aqui é diferente. Então, eu ganho em euro, mas eu gasto em euro. Primeira coisa. Então, o acesso é diferente, a qualidade de vida é diferente, o poder econômico, o poder de compra é totalmente diferente. Quando você vai pro Brasil, gente, toda vez que eu vou pro Brasil, eu gasto muito mais do que eu gasto aqui, morando em Portugal. Porque é tudo muito caro, o acesso é muito diferente. Primeiro que eu vou meio que fazer esse check-upzão, né? Eu vou na ginecologista, vou no oftalmologista, vou nisso, vou naquilo. Então gasto muito com médico, porque eu não tenho um plano de saúde. Mas gasto com passagem pra ir. E gasto, né, com as despesas de casa e toda hora aparece uma coisa. Eu lembro que o primeiro ano que eu fui, eu tava vindo da Irlanda, então na Irlanda você consegue fazer muito dinheiro, né? Você trabalha muito, mas você consegue fazer muito dinheiro. E eu tava muito assim, mãe, eu quero R$ 100. Eu, toma, quero 200, toma. E aí, quando deu um mês, o dinheiro, ups! Aí o gato segura a onda. E eu não gosto de fazer dívida em cartão de crédito. E é muito isso, né? A gente cria expectativa, essa cultura do cartão de crédito é criar expectativa num dinheiro que a gente ainda não ganhou, né? E eu não posso fazer essa expectativa também. Primeiro que eu não gosto, nunca tive esse hábito no Brasil de ficar passando coisa no cartão, mas também porque eu recebo por comissão, então é muito volúvel, né? É volúvel que fala? É tipo, instável, né? Vai subindo e descendo. Um mês é um pouco mais, um mês um pouco menos. Então eu também tenho que me programar a partir disso. E aí eu deixo pra fazer as contas, né? De manter as contas só fixas mesmo, bens essenciais, tipo aluguel, conta de luz, água e tal. E aí, mexe no ponto sensível de que, pô, às vezes eu tô vendo ali, eu acho que pra mim Brasil é gatilho, no sentido de ver algumas pessoas da minha família que precisam de uma ajuda e eu querer abraçar o mundo, de querer ajudar todo mundo, mas entender nesse momento de que é isso, né? Revisitar tudo isso, me dá um gás, sabe? Tipo assim, não, eu vou arregaçar, eu vou voltar, vou trabalhar muito, eu vou fazer esse dinheiro, eu vou ajudar fulano, cicrano, vou ajudar amanhã. Amanhã é a primeira pessoa que eu penso porque minha família é enorme, gente. São 9 filhos de vovó, são mais de 30 primos, então não dá pra ajudar todo mundo assim, né? Tem que ser milionário. Mas é entender isso. Eu acho que eu tô indo com a expectativa de algumas coisinhas que eu possa me frustrar, mas já entendendo de que se não acontecer, tá tudo bem, foi uma expectativa que eu criei, essa pessoa não tinha obrigação. Se eu não comuniquei, se eu não falei abertamente. E a ideia, né, eu saio hablando aqui, expondo a minha vida, mas eu ainda exponho de um jeito muito superficial, se eu contar os babados dos babados, Ave Maria. Então eu tento sempre estar na linha ali que vocês se sintam conectados e consiga ver as situações do dia a dia também do lado daí, mas preservar algumas coisas, né? Porque também não dá pra falar tudo. Então a reflexão de hoje pra você que tá me escutando, eu tava pensando até no nome, né? Aprendi com manhã, então você é aprendiz. Então pra você, aprendiz, que tá escutando até o final, que a gente tá chegando na reta final, já sabe, comenta na caixinha aprendiz pra eu saber que você escutou até o final, a caixinha aqui no Spotify. Dá 5 estrelas, compartilha com um amigo. E a reflexão de hoje é: qual a expectativa que você está criando em cima dos outros? E a expectativa que você está deixando ser criada em cima de você, que você não está comunicando. A minha missão agora é comunicar a expectativa, principalmente de mãe. Isso eu posso agora, isso eu não posso. Para mim é muito difícil. É muito difícil. É uma coisa que eu venho trabalhando na terapia, de dizer não. Misericórdia, é muito difícil. Mas entender isso, porque por muito tempo era tipo assim, meu primeiro trabalho eu ganhava R$ 700 e dava 600 pra casa e ficava só com 100. E agora eu tenho também as minhas responsabilidades, as minhas demandas, eu não consigo pegar meu salário todo e dar pra poder reformar a casa, por exemplo, entendeu? Então é entender os meus momentos e entender que vai chegar aquele tempo de eu conseguir fazer isso, mas que ainda não é. Então, eu tô tentando comunicar isso de uma forma leve e tudo mais, e tentando também alinhar as minhas expectativas de que
Talvez aquela pessoa que a gente ama muito não vai mudar aquele jeito que incomoda, né? Aquela pessoa querida da família que tá sempre falando uma coisinha ou outra, né? Uma indireta bem direta. E a gente sabe que não vai mudar, então a gente tem que criar estratégias que vá permitir que a gente lide melhor com isso, que a gente comunique, que não gere uma briga. Então, expectativa também na nossa vida no geral, mas principalmente nas relações, que eu acho que mais interfere, né? Nas nossas reações com as coisas. Relações, reações. Mas é isso. O próximo episódio eu vou gravar lá de casa, que vai ser, muito provavelmente vai ter ruído no background, tipo, no ambiente, porque é difícil ter silêncio lá em casa. Eu falo, manhã, eu vou gravar aqui, faz um pouquinho de silêncio. E a gata fica lá dando. Então, eu vou gravar esse episódio da realidade. E eu tô pensando muito, né, em gravar com as minhas tias, com as minhas amigas, bater esse bate-papo bem bom, né? Pegar ali as ideias de manhã, tentar gravar com vovó. Me conta aqui na caixinha também se você acha isso interessante. Coloca lá, aprendiz. E sim, quero ouvir você e tal, pra poder saber. Ou manda uma mensagem pra mim no @indiaravitório ou no @cidaibora. E desejo que esse mês, né, você tá escutando esse episódio agora no dia 31, que é esse mês de fevereiro, o que você não conseguir fazer em janeiro, que você consiga fazer em fevereiro. O ano, eu sei que a gente tem essa ideia de recomeço, mas o ano tá aí, são 12 meses pra você fazer acontecer, né, dentro das condições que você tem. Seja sempre gentil e generoso com você mesmo. Tá bom, aprendiz? Aprendiz. Gostou desse nome? Mas vai ficar, hein? É isso. Um cheiro. Deixa eu ir, vou correr aqui pra poder arrumar minhas coisas. Beijo!